se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Deus Santo, nós colocamos nossa vida diante do Senhor, Pai, pedindo, Deus, que o Senhor abençoe a palavra que vai ser ministrada, que essa palavra, Deus, possa alcançar a vida, Deus, daqueles que irão ouvi-la, Pai. Onde estiverem, Deus, o horário que for, Pai Santo, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, Pai Santo, possa agir, Pai Santo, por meio dessa mensagem, abençoando, Deus, essas vidas.
Abre, Deus, o entendimento para que possam, Deus, compreender a Tua palavra. Tira, Deus, toda a distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que, Pai, nesse tempo, possa ser, Deus, um tempo onde essas pessoas, Deus, que ouvirão a Tua mensagem sejam alcançadas, Deus, por ela. Ó Deus, toma nas Tuas mãos aqueles que ouvirão a mensagem, abre o coração, é o que nós pedimos e o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Deus. Queremos desejar a você, ouvinte, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente em sua vida e juntos estaremos por alguns instantes meditando na palavra de Deus. Queremos abrir em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 1, onde a palavra de Deus, do verso 6 ao 11, fala sobre a ascensão de Jesus. Quando Jesus sobe aos céus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos competes conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade, ou melhor, exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Queremos continuar o nosso estudo sobre cura substancial na igreja. A igreja de Cristo é o povo redimido, lavado no sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo pertence ao Cristo ressurreto e vivo, aquele que está entre nós através do poder do Espírito Santo, como comemoramos no Pentecoste, quando Jesus presente entre nós, e quando ele é assunto aos céus, ele promete a vinda do Espírito Santo para consolar a igreja, para estar presente na vida da igreja. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. É uma igreja curada, é uma igreja que vive para a glória de Deus, para o louvor de Deus. É uma igreja que dá testemunho, é uma igreja que glorifica a Deus, estando reunida, e que glorifica a Deus também na dispersão, no dia a dia, em todas as áreas da sociedade. É uma igreja que está vivendo dentro da missão de exibir a Jesus Cristo, de mostrar o senhorio de Jesus Cristo ao mundo, até que Ele volte para estabelecer definitivamente o seu reino. Assim como nós temos o nosso corpo físico, que é o ponto de comunicação com o mundo externo, a igreja comunica Jesus Cristo através do corpo que é a igreja. O povo de Deus, falando do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação que Cristo veio trazer para cada um de nós. Por isto, a igreja é santa, dos santos, dos lavados no sangue do Cordeiro. É também uma igreja que tem os seus membros santos
e é uma igreja que é, através do Espírito Santo, agente de santidade, que transmite esta mensagem, que vive esta mensagem de santidade. O corpo é controlado pela cabeça, nós somos dirigidos pelo que nós pensamos, e que os nossos pensamentos estão nos conduzindo em direção à perfeita e agradável vontade de Deus. Assim também Jesus Cristo, como cabeça da igreja, Ele ministra graça, ministra cura, ministra direcionamento, poder, para que a igreja possa viver no mundo de uma forma que adore a Deus e que sirva a Deus. Então é muito importante nós pensarmos como igreja presbiteriana reformada, no nosso corpo teológico, doutrinário, que é ter a Bíblia como centro das nossas mensagens, que é a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho, a doutrina, todas as doutrinas, todos os ensinamentos baseados nas santas escrituras, para nos dar base sólida, para não andar segundo os nossos pensamentos, mas andar em obediência à palavra de Deus. Por isso, nós queremos e convidamos as pessoas a viver glorificando a Deus, deixando o poder de Deus fruir através do movimento da igreja, do trabalho da igreja, para que isso não aconteça de forma mecânica, mas aconteça dentro da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. O novo nascimento nos coloca na família de Deus, para vivermos para Deus, para obedecermos a Deus. E quando nós olhamos o credo apostólico, nós temos esta afirmação: creio na comunhão dos santos. Há uma comunhão na igreja, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O desejo nosso como igreja de Deus, nas mais diversas funções, é adorar a Deus, é servir a Jesus, é glorificar o nome do Senhor Jesus. Então há uma união mística entre os santos, os purificados pelo sangue do Cordeiro. A fé pode ser ensinada? É uma pergunta para a nossa reflexão. Há um só modelo para que nós possamos ensinar a andar por fé, é funcionar, é nos mover, é demonstrar fé, dependência de Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Uma igreja que tem cura substancial é uma igreja que vive na fé, que vive na dependência do seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos a serviço desta mensagem redentora do Cristo que nos redimiu, que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A cada momento, como indivíduo, como grupo, precisamos agir com base na obra redentora de Cristo. Então nós precisamos, todos os cristãos, provar por palavras e ações que nós estamos a serviço desse Deus pessoal e desse Deus infinito que nos ama e que cuida de nós. A igreja, portanto,
tem uma unidade corporativa e deve demonstrar que leva a sério a santidade e o amor, a comunicação e o amor. Então, muitos evangélicos vivem como se o sobrenatural não existisse. Para nós, reformados, nós vivemos no sobrenatural e até mesmo no mundo do sobrenatural, porque nós estamos envolvidos por situações da natureza, do nosso próprio corpo, da nossa vida, desta igreja que é corpo de Cristo, dentro do sobrenatural de Deus. Ainda que os cientistas, ainda que os filósofos, ainda que todos os estudiosos tentem mostrar ou demonstrar o funcionamento do universo, do nosso corpo, isso sobrepuja a qualquer conceito filosófico ou a qualquer conceito científico. Então nós precisamos pensar sobre 3 coisas que constituem promessas universais para a igreja a qual nós servimos. Esta igreja que é dominada pelo Espírito Santo de Deus. A primeira coisa nós encontramos em Atos, no texto que lemos, 1:8. O poder para ser testemunha não emana da igreja. O povo, ele vem do alto, ele vem do próprio Deus, através da presença do Espírito Santo no coração de cada membro. E quando reunido, esse corpo, no poder do Espírito Santo, glorifica a Deus. Em segundo lugar, esta manifestação para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, que é viver demonstrando o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22 a 25, que para essas coisas não há lei, sobrepuja a lei, é o envolvimento da graça de Deus. E quando nós vemos a terceira coisa, promessa de que o Cristo ressurreto e glorificado estaria com a igreja mediante esta ação do Espírito Santo, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, o versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então nós temos esta presença desse Espírito Santo que edifica a igreja. A igreja do Senhor deve funcionar num plano sobrenatural, momento a momento. Esta é a igreja que vive pela fé e não na incredulidade. Ser cristão começa com a conversão individual. Cada um se chegando a Cristo, pedindo perdão dos seus pecados e o recebendo como Salvador e Senhor. Mas tem um passo a mais, que é agora nos unirmos à igreja como família de Deus para servir ao Senhor. Como diz Hebreus no capítulo 10, 24 e 25,
não deixar de reunir, como é costume de alguns. A comunhão é extremamente importante. Nesses dias nós estamos com dificuldade de ter a nossa comunhão nas reuniões mais diversas da igreja. Isso está fazendo muita falta para todos nós. Mas entendemos também que somos igreja de Deus em nossas casas, que somos igreja de Deus e nos reunimos em família, os pais com os filhos, para receber uma orientação como esta, da importância de sermos uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja liberta do pecado e uma igreja vivendo para a glória de Deus, vivendo a experiência da comunhão, orando uns pelos outros quando sabemos que alguém está com necessidade, ajudando uns aos outros quando sabemos que alguém está também precisando de ajuda na área física, na área da alimentação. A igreja de Deus continua em comunhão, mesmo com algumas restrições que nós estamos tendo. E a experiência da igreja primitiva foi uma experiência de constituir os diáconos do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, para que as viúvas dos helenistas, aqueles que tinham a língua grega e estavam passando algumas necessidades, e os apóstolos não davam conta de atender a todos, então se elegeu os diáconos para servir às mesas, para servir aos necessitados, às viúvas, os órfãos, em prioridade. Então, é muito importante que nós estejamos nesta igreja, nesse corpo de Cristo, do Cristo vivo, do Cristo presente, atuando em nós através do poder do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a nossa vocação, o nosso chamado de ser um povo que adora a Deus, que serve a Deus, que ama a Deus, que ama o próximo, que estamos levando esta mensagem de redenção, de vida eterna, do privilégio que temos de fazer parte da família de Deus, para todos aqueles que ainda não conhecem a graça salvadora do nosso Deus. Por isso, nós precisamos viver uma vida cristã autêntica, nós precisamos viver uma vida cheia de beleza, por dentro e por fora. Nós precisamos de uma relação entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre empregado e empregador, fazendo isso de forma consciente de que nós somos homens e mulheres, povo de Deus, que vive em santidade, que vive para glorificar a Deus, para que o sobrenatural de Deus flua através de nós, através dos nossos relacionamentos, e que isso faça diferença na cultura onde nós estamos vivendo, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe você, e que através desta palavra você tenha o desejo de participar de uma igreja bíblica, comprometida com o Senhor Jesus Cristo como cabeça, vivendo no Espírito Santo de Deus, e que você possa buscar uma igreja para ter comunhão e viver adorando o Senhor. Este é o maior privilégio que nós temos, ser igreja de Deus, povo de Deus, servindo a Deus a cada dia do nosso viver. E depois, como acabamos de ler no texto, Ele vai voltar e Ele vai
estabelecer o seu reino e nós vamos viver eternamente com Ele, louvando como povo remido pelo sangue do Cordeiro. Que Ele te abençoe e abençoe a todos nós, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus, e sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem nesse lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória nesse lugar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Ser propício